para todos os públicos. Olá, bom dia a todos vocês. Estamos de volta com as aulas aqui pela TV, pelo projeto Escola em Minha Casa, projeto de vidas. Agora trazendo a revisão de alguns conteúdos, né? Vamos ter aula revisando alguns conteúdos que já foram dados e também estaremos trabalhando novos conteúdos, tá certo, aqui com vocês. Espero que vocês continuem se esforçando, assistindo às aulas, estudando, fazendo a atividade do livro de vocês, tá certo? Conto com a atenção de cada um de vocês. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar gráficos estatísticos. Nós, em uma aula anterior, já trabalhamos tabelas e gráficos, certo? E naquela oportunidade nós trabalhamos o gráfico de colunas, certo? Ou de barras. Mas nós sabemos que existem vários tipos de gráficos. Inclusive, naquela aula, eu mostrei para vocês alguns tipos de gráfico. Vocês sabem que na matemática nós vamos estudando os assuntos por etapas, porque é muita coisa, então nós vamos trabalhando por etapas. Vocês viram tabelas e gráficos, né? E na oportunidade viram o gráfico de colunas. Na aula de hoje vocês vão estar aprendendo um pouco mais sobre o gráfico de linhas ou de segmento. Mas primeiramente vamos ver o que é gráfico, né? O que são gráficos, né? Os gráficos estatísticos, eles são representações visuais utilizadas para apresentar dados, tornando mais fácil e rápida a compreensão do fato em estudo. Então, os gráficos, eles servem para estar mostrando dados e informações que foram coletadas primeiramente, depois organizadas e só depois eles são mostrados através dos gráficos, certo? E aqui nós temos aqui, ó, o gráfico de colunas, que vocês já conhecem. Este aqui é o gráfico de linhas ou o gráfico de segmentos. E aqui nós temos o gráfico circular ou em formato de pizza, né, como é conhecido. Ou também gráfico de setores. Mas como eu falei, hoje vocês vão estar aprendendo um pouco mais sobre o gráfico de linha ou de segmentos, tá? Gráfico de segmentos. Esse tipo de gráfico, ele é usado para representar a variação de algum fato ao longo do tempo. Enquanto o gráfico de colunas, ele serve muito para comparar dados, né? Para comparar valores, o gráfico de linha, ele já é usado para representar a variação de algum fato ao longo do tempo. Por exemplo, neste gráfico aqui, este aqui é o gráfico de vendas do Paulo, certo? E no eixo vertical nós temos a quantidade, né, de produtos que ele vendeu. E no eixo horizontal nós temos os meses do ano. No caso vai de julho até o mês de dezembro. E aí vocês foram vendo o que? Vem aqui no gráfico que a linha ela vai se movimentando. O mês de julho vendeu 8. Ó, mês de agosto, ó, já subiu para 12. Mês de agosto ele vendeu mais. Mês de setembro ele manteve a mesma quantidade. Então você vai vendo que a linha vai se movimentando. E assim sucessivamente. Analisando por este gráfico aqui, por exemplo, nós vamos perceber que o Paulo, ele teve mais vendas no mês de outubro, porque olha aqui, ó, chegou ao que é 16, ele vendeu 16, certo? Então, você está vendo como o gráfico de linhas, a partir de uma análise da observação, você vai vendo, vai conseguindo
obter as informações. E vai vendo que não é algo tão complicado assim como parece, né? Mas ele, como você pode ver, traz em si várias informações. No caso aqui, este trata-se das vendas do Paulo. E aqui temos uma imagem, né, de algumas imagens da floresta amazônica, né, tanto da fauna quanto da flora, certo? Vamos seguir. E aqui temos algumas informações acerca desta floresta. A floresta amazônica, ela é a maior floresta tropical do mundo, com enorme diversidade de vida animal e vegetal. A derrubada de árvores para o comércio de madeira, na maior parte das vezes feito de forma ilegal, a formação de pastagens para o gado, os garimpos e as atividades de mineração reduzem ano a ano a área coberta pela floresta. Vamos observar no gráfico a área devastada ano a ano. Então eu trouxe aqui o gráfico, né, que trata do desmatamento da Amazônia em quilômetros quadrados por ano. E agora eu trouxe aqui, eu copiei aqui no cartaz o mesmo gráfico, trazendo essas informações para melhor visualização. Então, a pesquisa, este gráfico ele registra as informações do desmatamento da Amazônia desde do ano 2000 até o ano de 2019. Então aqui, ó, no eixo, primeiramente, o tema do gráfico, desmatamento na Amazônia legal, em quilômetros quadrados por ano, certo? No eixo horizontal, nós temos os anos, né, em que foram registradas a pesquisa. Foram feita a pesquisa, análise, e dessa pesquisa resultou este gráfico. Então, a partir do ano 2000 até 2019, foram os anos estudados. E aqui no eixo vertical, nós temos os quilômetros quadrados de desmatamento, certo? A área desmatada em quilômetros quadrados. Então vamos ver aqui. No ano 2000, por exemplo, foi desmatado o quê? 18.226 quilômetros quadrados da floresta amazônica, certo? Mas se nós fôssemos olhar qual foi o ano, por exemplo, em que o desmatamento foi menor, dessa série aqui, de 2000 a 2019, se formos observar aqui no gráfico e tentar descobrir em que ano, ou qual o ano em que foi registrado o menor desmatamento da floresta amazônica. Formos olhar, né, seguindo a linha aqui, vamos ver que foi exatamente no ano 2012. Aqui, ó, bem aqui, ó. No ano 2012 foi registrado o que? 4.571 quilômetros quadrados de desmatamento. Então, se formos olhar aqui, ó, no ano 2012 foi registrado o menor desmatamento, né, a menor área desmatada da floresta amazônica, 4.571 quilômetros quadrados. Se formos observar, por exemplo, aqui no gráfico, qual foi o ano em que houve o maior desmatamento da floresta, nós vamos ver exatamente aqui que no ano 2004, olha aqui, ó, foi desmatado 27.772 quilômetros quadrados da floresta amazônica, certo? Então você vê que é um número muito alto, né? É um índice muito elevado de desmatamento da floresta. Então com isso vai se destruindo que muitas árvores, muitos animais morrem também, perde o seu habitat e com isso, né, a biodiversidade da floresta também vai sendo prejudicada. Então você vê aqui, ó, que através deste gráfico, né, um gráfico de linha, tem-se o quê? Várias informações, no caso aqui acerca do desmatamento da floresta amazônica.
Nós vimos que o menor desmatamento, 2012, 4.571, o maior já foi em 2004, 27.772 km². Imagina se nós fôssemos somar, né, todas essas áreas desmatadas, quanto não daria, certo? Então daria um número muito elevado. Então a floresta vem sendo muito desmatada ao longo dos anos. Temos aqui outro gráfico, agora acerca da produção de ovos de Páscoa. Então, pessoal, este gráfico, né, de produção de ovos de Páscoa, ele foi criado a partir de pesquisas, né, estudando esse mercado de produção de ovos de Páscoa. As empresas que produzem os ovos. Então, eles pesquisaram, né, estudaram acerca dessas informações, organizaram os dados, e a partir dessa organização veio o que? O gráfico, né? Lembrando que o gráfico ele serve para mostrar essas informações, dados realizados ou alcançados a partir de uma pesquisa. Então aqui nós temos este gráfico, que vai do ano 2005 ao ano 2009, sobre a produção de ovos de Páscoa. Então você pode ver aqui, ó, que a linha ela está o quê? Todo tempo subindo, né? Ou seja, quer dizer que está crescendo cada vez mais a produção ao longo desse período. Se você for analisar aqui, ó, ver aqui neste gráfico, por exemplo, você vai ver que a linha ela foi o quê? Ó, subindo, ó, desce, subindo também, desce depois, ó. De acordo com o desmatamento da floresta, ela sobe ou desce, né? Aumentou, então vai subir, diminuiu, então vai descer, né, a linha. Aqui nós vemos que, como a produção ela foi se superando a cada ano, então a linha foi subindo todo o tempo. Então aqui, ó, 2005 foi produzido 90 milhões de ovos de Páscoa. Já no ano 2008, ó, 107 milhões de ovos de Páscoa. E no ano 2009, aqui a maior produção, né, dentro dessa série aqui, de 2005 a 2009, foram produzidos 113 milhões de ovos de Páscoa, né? Ovos de chocolate, coisa deliciosa, né? Quem não gosta? Então, vamos aqui, ó, todas essas informações nós estamos vendo a partir deste gráfico. Então, nós vemos que aqui no ano 2009 foi registrada a maior produção, né, comparado, por exemplo, com os anos 2008, 2007, 2006 e 2005. Então, o ano 2006, a produção foi maior do que no ano 2005. Né? O ano 2005 foi só 90 milhões, 2006 foi 94. Mas também a produção foi menor do que no ano 2007, que foi de 99 milhões de ovos de Páscoa. Então, ó, a partir deste simples gráfico, nós vamos obtendo essas informações. E aí, se fôssemos, por exemplo, querer descobrir quantos ovos a mais foram produzidos no ano 2009 comparado ao ano 2008, né? Do ano 2008 foram o quê? 107 milhões de ovos de Páscoa. No ano 2009, 113. Se eu quiser saber a diferença, basta o quê? Subtrair 107 de 113, certo? Que daria o quê? 6 milhões. Então, quer dizer que no ano 2009 foi-se produzido o quê? 6 milhões de ovos a mais, né, em relação ao ano de 2008, certo? Então, a partir dessas comparações, dessas observações, nós vamos obtendo o quê? Diversas informações dos gráficos, certo? E a partir deste gráfico, tem aqui uma perguntinha para vocês. De acordo com o gráfico, o biênio que apresentou maior produção acumulada foi... Biênio é o período de 2 anos consecutivos. Então aqui nós temos aqui na letra A, 2004, 2005. Na letra B, 2005, 2006. Na letra C, 2006, 2007.
Na letra D, 2007, 2008. E na letra E, 2008 e 2009. Vamos observar aqui no gráfico, certo? Então você foi vendo o quê? Que à medida, né, que se passavam os anos, ou a cada ano, foi se aumentando a produção de ovos de Páscoa. Por isso você vê que a linha foi sempre subindo, certo? E analisando aqui, eu já até falei para vocês que o ano, né, de 2005 a 2009, o ano de menor produção foi o ano 2005, 90 milhões. E o ano de maior produção de ovos de Páscoa foi 2009, com 113 milhões. E essa pergunta fica muito fácil ao analisar o quê? O gráfico. Os 2 anos, olhando aqui para o gráfico, os 2 anos em que houve maior produção de ovos de Páscoa foi no ano 2008 e 2009, pessoal. Olha aqui, ó. Fica muito fácil olhando aqui assim para o gráfico para se ter essas informações. 107 bilhões em 2008 e 113 milhões em 2009, certo? Então, a gente observando assim o gráfico, sem parar para analisar muito bem, a gente vai ver assim, parece muito complicado, né? É muito difícil. Mas quando você vai observar, analisar, você vai ver que não é algo assim, não é um bicho de 7 cabeças, não é algo assim difícil que a gente deva ter receio de parar para analisar, de olhar, tá? De observar. Ainda mais que os gráficos, eles estão presentes, né, nas várias disciplinas, nos livros de vocês vão encontrar eles, né? Ele bem ali, né, na geografia, na matemática, no livro de história, certo? Então ele está sempre presente. Então vão logo se acostumando com os gráficos, observando. Vamos lá para a resposta da questão, né? Então você viu lá que os anos, né, o biênio em que foi feita a maior produção de ovos de Páscoa, ovos de chocolate foram o quê? 2008, olha aqui, e 2009, certo? Então você que respondeu a letra E, a alternativa E, você acertou. Então assim, estava muito fácil ali, né? Tava na cara. Só olhar para o gráfico que você já ia descobrir a resposta, certo? Então, no mais, muito obrigado a todos vocês, obrigado pela atenção. Continue lendo, né? Certamente vocês estarão realizando atividades desse gráfico, tá certo? Que vão ser utilizados este gráfico, o gráfico de linha, e a partir desta aula, do que vocês aprenderam hoje, vocês vão ter maior facilidade em resolver essas atividades, tá bom? Muito obrigado pela atenção, tchau!